Na manhã desta sexta-feira, os deputados estaduais, membros da CPI da Saúde, escutaram José Luiz Gasparini, diretor executivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, organização social que gerencia o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. O presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, questionou sobre a responsabilidade do Instituto, que já recebeu mais de 93 milhões do governo do Amazonas. Então, o que cabe no nosso contrato, né, é a contratação de equipes médicas, tanto que tem aqui uma denominação bata branca e bata cinza. Bata cinza é a área da PPP e a bata branca seria, no nosso caso, que é a contratação da área assistencial, de médico, aquisição de medicamentos, materiais, EPIs, né? Então, a forma de aquisição de materiais, a gente utiliza sempre a plataforma eletrônica Bionexo. Até na ocasião que vocês estiveram lá, a gente demonstrou ali, a gente tem uma forma de fazer. Isso é uma questão corporativa de ter essa plataforma de fazer, que é uma plataforma utilizada aqui mesmo em Manaus, já é utilizada pelos hospitais privados, né? E no país todo, em São Paulo, pelo Sírio, pelo Einstein, e assim vai, né? E a forma de contratação, que o senhor falou, é por CLT, né, para os demais funcionários, que é feito o chamamento e prova. Processo seletivo. Processo seletivo para você ter. É mais simplificado porque é uma empresa privada, mas a gente tem toda a documentação se houver necessidade. Uma questão levantada pelos deputados da CPI foi a respeito da prestação de contas do hospital mais caro do Amazonas. Mas dentro do que estabelece o contrato, naquele prazo de 90 dias, se entende que, inclusive, essa questão, né, do manual ou do regulamento é necessário que se apresente pela própria OS. O manual de prestação de contas tem que ser o governo, né, apresentar como você Porque, na verdade, o governo apresenta, mas a própria OS ela tem que explicar, digamos assim, de forma bem clara, como é que vai ser feito, vai se realizar essa prestação de contas, tá? Detalhada. Eu digo isso porque eu até vi em outros lugares, essa prestação de contas em determinados locais, ela é diária, apresentada de forma transparente, à disposição de quem quer ver o que está se fazendo. Mas o nosso contrato é mensal, né? Não, mas aí, qual é a característica de uma OS que ela tem natureza social? É, além de tudo, a transparência. No contrato, é muito simples. Posteriormente, apesar de não constar no contrato, a utilização do 12, que é utilizado no Tribunal de Contas, para poder fazer essa aferição junto à Suzan. Mas não se tem especificamente, como se tem em São Paulo, que tem o que apresentar, como tem no Pará, o GTO, que tem esse grupo que já tem o que eles querem, né? Não se tem. E essa questão diária, no nosso caso, no nosso contrato, é mensal, né, na questão da prestação de contas. Tá? Falta de coerência entre uma unidade e outra. Nós vemos que existem produtos, medicamentos, insumos, enfim, que são comprados por valores muito diferentes entre uma unidade e outra. E eu gostaria de saber se nesse modelo que é praticado no Hospital Delfim Aziz, nós temos aí duas gestões. Eu queria saber como é que é a relação entre a OS e a PPP. Se existe uma mesma prestação de contas, se isso é centralizado, se isso é separado, como é que funciona essa relação? Segundo o diretor, o Instituto é responsável pelos médicos, insumos e medicamentos para atender os pacientes, e a parceria público-privada, que recebe cerca de 13 milhões por mês, é responsável pela estrutura física do hospital. Enquanto nós contratamos no nosso contratação de médicos, insumos, né, para deixar apto e ofertar para a rede, eles têm que dar a garantia de ter a estrutura física, tanto a estrutura física dos leitos, dos equipamentos, respirador, monitores, como também a parte de higienização.
A parte de lavanderia, CME, alimentação é por parte deles, não é por nós. Mas isso tem que ser feito em comum acordo, porque nós sabemos que a parte física do hospital influencia diretamente naquilo que vai ser desempenhado ali. Exatamente. Após constatação da CPI da Saúde durante visita técnica ao Hospital Delfim Aziz, cerca de 70% dos serviços de saúde estão disponíveis atualmente. Depois nós entendemos como que nós não temos contrato com a PPP, nosso contrato é com a Suzano. Então nós começamos a oficiar a Suzano informando para para você desempenhar X metas e tal, precisa de tantos mais equipamentos, não tem esse equipamento, né? Teve o caso, por exemplo, nós assumimos o hospital em 1º de abril e nós só tivemos os endoscópios em fim de julho. E os endoscópios já não estavam aptos desde agosto de 2018. Então nós já chegamos tendo que cumprir uma meta que eu não tinha equipamento. Um termo aditivo de R$100 milhões foi realizado na unidade de saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. Depois disso, a organização social passou a receber cerca de R$17 milhões por mês. Se o contrato do Covid começou em abril, os leitos teriam que estar disponíveis todos em abril, certo? Eu pergunto de forma muito direta, em abril, aqueles andares que eu visitei com Dermilson, lá atrás, estavam disponíveis para a OS? Foi disponível, acho que na primeira, segunda semana já estavam. O problema maior foi os leitos de UTI, né? Porque aí dependia... Não, mas a gente sabe que o Covid são etapas, né? Então todos estavam disponíveis, estava tudo redondinho? Não, todos não. Foi entregue primeiro por etapas, o 4º andar, o 5º andar, e no caso até no 4º andar se demorou não muito, mas porque foi... Essas etapas tem mais ou menos, tu consegue nos dar mais ou menos os... Mensurar, né? Porque nós temos um outro contrato bastante oneroso, Serafim, para o Amazonas, certo? Todo mês pinga na conta da PPP e da OS. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque se a OS recebeu e a PPP não entregou, como é que o serviço foi prestado? Então, eu queria só perguntar do depoente como é que estava a estrutura da PPP desde abril. Nós tínhamos disponíveis leitos clínicos? Não, foi sendo entregue gradativamente. Se o depoente pode me socorrer em como foi entregue esses leitos? Exatamente, assim, datas assim, mas eu acredito que em uma semana, 10 dias que foi sendo entregue no total. Só para esclarecer uma situação que ficou uma lacuna. Então, a OS faz o ofício para a Suzano e a Suzano faz o ofício para a PPP. Sim, porque o contrato, eu não tenho instrumento para poder cobrar, porque nem o próprio contrato deles eu tenho, né? Durante o pico da pandemia do novo coronavírus no Amazonas, o Hospital Delfim Aziz ainda possuía leitos disponíveis. No documento do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, a taxa de ocupação de leitos em abril estava em 50,73%. Em maio, 71,72%. E em junho, 66,32%. O papel da OS é oferecer os leitos para a Suzano. Não, no nosso contrato é. Não é crível. Mas o isso nosso... daí não tem quem vai acreditar nessa história. Não, mas a questão Senhor presidente, não procede isso. Aí... O Serafim está com razão. O Serafim está com razão. Respeitar a inteligência dos outros. No contrato firmado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e a Secretaria de Saúde, especifica que, caso não sejam realizados todos os serviços de saúde previstos, deverá ser descontado do recebimento o valor referente à não prestação deste serviço. Agora, cobrar 16 milhões todo mês com um hospital que só está atendendo Covid e só tem 28% trabalhando, aí é brincadeira. Aí não dá, Serafim.
Aí não dá. E aí, veja, deputado Wilker, teria que haver a comprovação, através de notas fiscais, de que essas empresas médicas receberam 100%, que aí é o melhor negócio do mundo, você receber 100%, prestar serviços de 25% e ganhar 75%, além do lucro que você tem embutido nos 25%. O Serafim, o mais grave, que a OS fature e dê uma de João sem braço, eu até entendo. Agora, a Suzan permitir isso, o Estado permitir isso, aí que é o criminoso. Porque não tem ninguém, essa comissão, delegado Pérez, presidente, lá dentro da OS não trabalha, não? Eles não estão lá para cuidar do dinheiro do povo, não? Ninguém da comissão chamou a direção da OS. Olha, OS, a gente está percebendo que está caindo gradativamente o atendimento. Vamos aqui dar uma realinhada aqui rapidinho para não lesar o contribuinte. Ninguém fez isso, não? O aditivo que beneficiou a organização social previu o atendimento de 200 mil amazonenses. O que está muito claro é que o papel da Suzan só é pagar a OS, não é fiscalizar. E nesse gráfico aí, senhor Gasparini, é o seguinte, o contrato do 4 termo aditivo de 16 milhões começou em abril e vai até setembro. Confirma? Isso, até final de setembro. Pois é. Aí eu quero entender o seguinte, o povo do Amazonas, eu acho que já pagou 16 milhões por abril, não pagou? Pagou. E essa ocupação de 50, me explique aí, por favor, para me entender. A questão, deputado, é aquela velha discussão. Nosso contrato, a gente oferta todas as vagas, principalmente no caso do Covid, para o complexo regulador e o médico complexo regulador que vai fazer o encaminhamento dos pacientes. Que nós, OS, a gente não sai capturando e trazendo os pacientes para cá. O nosso papel é deixar o leito preparado e o complexo fazer essa remoção. Você está dizendo, no interior, então, o seguinte, e tudo que mais. A culpa, então, de não preencher os outros 50% foi da Suzan? Os leitos estão ofertados. Mas objetivamente, a OS deixou disponível os leitos para a Suzan trabalhar? Sim, tá no Cister, que é oferecido no Cister. Presidente, isso é mais grave ainda, na medida que... Eu quero só reavivar a memória do povo do Amazonas, Serafim, que em abril a gente estava, pelo amor de Deus, salve o Amazonas. Vocês lembram disso? Salve Manaus. Como é que pode um hospital daquele porte, e segundo a palavra do diretor, os leitos estavam ofertados, os leitos clínicos, não é isso, diretor? Não somente UTI, os leitos clínicos também, não é isso? Sim. Presidente. Segundo o diretor, os outros 50% de leitos que não foram ocupados estavam disponíveis à Suzan para enviarem pacientes. Nós estamos falando, me socorra aí, diretor, 50% do que está sobrando, dá quantos leitos, mais ou menos? De cabeça eu não... Não, o senhor sabe de cabeça. São 352 leitos, então 176. E a ocupação maior naquele período é muito mais UTI, né? 52. Então, divide por 2 aí, Pérez. Eu quero que fique gravado no áudio. E estou falando que em abril não tinha hospital de campanha Newton Lins, tá, Serafim? Nós já tínhamos 50% dos leitos disponíveis no Delfina. E tu sabe aonde estava morrendo o povo, Serafim? No meio da rua ou em casa. Porque, segundo a fala do diretor da OS, a OS ofereceu os serviços, colocou os médicos, colocou os medicamentos, deixou tudo aqui, da parte dela, tudo ok. Não é isso, diretor? Sim. Confirma, diretor? Confirma, até na ocasião a gente foi... Perfeito. A gente foi auditado diretor, confirma o seguinte, está aqui o leito, agora quem transfere, quem regula, quem faz a remoção com o sistema é a Suzan. E o que é mais criminoso, isso materializa, senhores deputados. Morreu gente no Amazonas com mais de 100 leitos
já sendo pagos pelo contribuinte. Se não é para ter prisão, qual é a diferença, Serafim? Qual é a diferença de um 38 engatilhado na cabeça e de deixar um cidadão de bem morto? Eu acho que é mais humano dar um tiro na cabeça de um cidadão do que deixar ele morrendo sem ar em casa de Covid. Porque quero só relatar aqui à população que depoimentos sobre o Covid é você morrer afogado no seco. Já imaginou morte pior do que essa, Serafim? Você morrendo afogado no seco. Eu estou falando aqui porque eu fico aqui indignado. Um hospital com 50... Está aí o gráfico. Mostra de novo o gráfico aí, presidente. Para o povo do Amazonas ver. Mês de abril, Serafim, 50% somente de ocupação. Mês de maio, 70%. Mês de junho, 60%. E aquelas cenas do povo, pelo amor de Deus, batendo na porta das UBSs, batendo na porta dos SPAs, e a porta do Delfina fechada, porque não é hospital de porta aberta. Nesta forma aí, presidente, na medida que a OS é contratada para ofertar o serviço, coloca os médicos, coloca os equipamentos e o Estado não transfere os pacientes, quem foi o criminoso, senhor presidente?